Olá, tudo bem com vocês? Vamos fazer essa videoaula de química com introdução à água, tá bom? Como fonte de tudo, fonte de vida. Onde tem água, tem vida e as suas propriedades químicas e físicas. A importância da água é fundamental para todos, é a manutenção da vida. O nosso corpo comporta com mais de 70% de água. O nosso planeta com também mais de 70% de água. Então toda a água está constituída na nossa vida, no nosso sistema de equilíbrio, no metabolismo, nas ações químicas e físicas da vida e da natureza. Tá? Então faremos essa aula para rever as propriedades físicas e químicas da nossa água, ok? Então vamos lá. Então vamos falar da água. Água. Propriedades da água, ok? As propriedades. Propriedades da água. A água tem características especiais que permitem a vida no planeta. Entre elas, sua grande capacidade de dissolver substâncias, além de conter nutrientes orgânicos e inorgânicos, encontrada em maior quantidade na forma líquida, grande quantidade, tanto no nosso planeta como todos os ecossistemas. Aspectos essenciais aos seres vivos. Se comparada com o ar, ela possui valores maiores de densidade, resistência à passagem da luz e calor específico. Todas essas propriedades orgânicas e inorgânicas que constituem a água tanto do nosso organismo como do nosso planeta é essencial à vida, ok? A estrutura da molécula da água. Essa estrutura famosa, essa molécula que você já deve ter visto muitas vezes, né? Desde quando estudava há muito tempo ou pouco tempo, a molécula de ligações covalentes, essas pontes de hidrogênio, H, duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio que formam essa substância tão importante para a vida que é a água, a molécula da vida, a molécula da água. Propriedades físico e químico da água. A água é um exemplo solvente, porque é capaz de dissolver enorme quantidade de substâncias. As substâncias que dissolvem são chamadas solutos. E ao ser misturada com o solvente, forma uma solução. Essa propriedade é muito importante para os seres vivos, porque absorve nutrientes como o cálcio, o magnésio, entre outros, dissolvido na água que bebem, que nós bebemos, e porque é essa característica importante, a solubilidade de dissolver, de fazer a apresentação da solução constante, que ela esteja apresentada. Okay? A substância, a dissolução, então tudo que a gente faz, né, depende, tanto na cozinha, no nosso dia a dia, nas indústrias, é a presença dela, a presença físico e químico, a importância da constituição dentro da natureza dessa molécula aí. Alguns exemplos que vamos ver agora. Por exemplo, o sal, o que ele característica? O soluto, você já deve ter visto, a água, o solvente, que é o solvente universal. E a mistura de água e sal é a solução, no caso um soro, é a solução que propôs esta reação. Sal e água, e a solução, que é o soro, ok? A densidade é a medida de concentração de massa em certo volume, ou seja, determina a quantidade, a substância é compacta, podendo ser calculada pela seguinte fórmula. Então, o que é a densidade? É uma concentração entre a massa e o volume. Como a gente calcula a densidade? Densidade é igual massa dividido pelo volume. A massa ela pode ser constante em qualquer ambiente, em qualquer concentração, como o quilograma, a massa, 1 quilo, né? A massa, um objeto tem a massa do que? A madeira constitui, né, a massa ali composta,
O lápis, por exemplo, ele tem a madeira, ele é a massa ali da madeira. A régua, se ela é acrílica, a massa dela é acrílica. E o volume ocupado por aquele espaço, ok? Isso é chamada densidade. Vamos ver mais um exemplo. Se um corpo tem a massa de 20 gramas é a massa, e um volume de 5 centímetros cúbicos, o volume ocupado é 5 centímetros cúbicos. Quanto vale sua densidade? Qual é a densidade desta concentração? Vamos resolver pela fórmula. Densidade é igual a massa dividido pelo volume. Massa dividido pelo volume, que é igual 20 dividido por 5 é igual a 4 gramas por centímetros cúbicos. Qual é a concentração da massa? A massa é 20 e o volume é 5. Então é só fazer a divisão, você encontra a densidade desta concentração aí, ok? Alguma dúvida, pergunta porque não entendeu, tá bom? Este é o segundo exemplo. Terceiro exemplo. Por que as pessoas flutuam no Mar Morto? Já ouviram falar lá nas Arábias, né? O Mar Morto, ele é a grande quantidade de salinas. Fala Mar Morto porque não tem vida. No Mar Morto, boiar fica ainda mais fácil, pois a densidade da água do Mar Morto é ainda maior que os outros mares, em razão da concentração de sais, de sal ali existente, superior àquela verificada em outras regiões do planeta. Então a quantidade é muito maior. Então aí fica muito maior a densidade. Por isso que as pessoas não afundam, elas flutuam. Porque tem tantas outras questões no dia a dia que a gente coloca lá. Flutuam ou boia? Boia ou flutua, tá bom? A gente vai fazer uma atividade dessa também sobre as densidades, porque não se mistura, as misturas, as concentrações, a solução, a concentração de soluções, tá? Então esta é uma grande um grande efeito no Mar Morto, né? Essa densidade grande de sais, de salinas, então as pessoas flutuam. Aí você vê a foto, né, da pessoa lendo um livro, um jornal, deitadinha e flutuando no Mar Morto. Ok, pessoal? Então foi essa aula. Se tiver alguma dúvida, estaremos aqui. Depois a gente vai fazer um trabalho, ok? Um trabalho relacionado ao nosso conteúdo aí, tá bom? Um trabalho de pesquisa no Google Fórmula. Um ótimo dia, Deus abençoe a todos, fique com Deus e até a próxima.